Estamos ao vivo, última live dessa série agora, sobre relacionamentos afetivos. Passamos o mês inteiro aí fazendo um caminho sobre esse relacionar-se, tirando alguns conceitos, trazendo novas visões sobre assuntos delicados, trazendo uma perspectiva sobre o sentir, o quanto a gente precisa olhar. Foi um baita caminho que a gente percorreu. Esperar o pessoal entrar para darmos início à nossa última live. E hoje falaremos sobre o relacionamento que leva para o mais, né? Então, todo mundo fala sobre o relacionamento afetivo saudável e o que é isso, né? O que isso significa aí sob o prisma do pensamento sistêmico, da visão sistêmica. Então, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre isso, sobre o que é esse relacionamento afetivo que leva para o mais. O que isso significa sobre o óculos aí do pensamento sistêmico. Então, a gente veio lá do início do mês, falando sobre o quanto a gente precisa realmente se ver, qual é o nosso lugar, né? A gente precisa estar no nosso lugar de filhos dos nossos pais, netos dos nossos avós, estarmos no nosso lugar mesmo, para a partir daí conseguirmos olhar para frente, caminhando para um lugar de disponibilidade no adulto e parando de apontar o dedo para as dinâmicas que ocorreram lá atrás. Então, o quanto a gente precisa fazer esse primeiro passo, né, de encontrar o nosso lugar, para aí sim começar essa caminhada aí rumo ao relacionamento que leva para o mais, porque pressuposto básico, né, a gente precisa estar no nosso adulto para que as coisas aconteçam. Então, se a gente tá ali ainda atrás, apontando os dedos para os nossos pais, ou em alguma identificação com algum antepassado, a gente definitivamente não vai conseguir estar nesse lugar do relacionamento que leva para o mais. Então, entendido isso, que foi a primeira live, a gente foi falar sobre emoções. Porque para eu poder me relacionar, para estar nesse lugar do relacionamento, eu preciso ter acesso às minhas emoções, eu preciso poder sentir o que eu sinto, né? Então, fazer uma gestão emocional, ver como é que você lida, como é que a sua inteligência emocional, como está dentro de você, né? Então, você consegue identificar o que você sente, você consegue fazer uma boa gestão emocional. Trouxe para vocês também um paralelo do cérebro triuno. Então, a gente falou muito ali da nossa estrutura cerebral, quanto ela é muito ligada ao luta e fuga, né? Então, a gente tem 5% apenas do cérebro nosso racional, centro executivo, para depois aí todo o restante estar no nosso inconsciente, nosso sistema emocional e nosso sistema realmente bem instintivo, né? Porque aí somos bichos em realidade. Oi, Gra, boa noite. Então, na segunda live a gente falou só sobre gestão emocional, neste lugar, né, lidar com as emoções, lidar com a nossa gestão, lidar com vulnerabilidade, para depois... Peraí, gente. Lolo, tô com criança em casa. Abaixa um pouquinho, filha, por favor. Obrigada. A vida como ela é, realidade como ela é assim. Criança em casa, a gente... Uma pequena pausa, né? Então, voltando. A gente tá nesse lugar, né, lidar com as nossas emoções, fazer uma gestão emocional, poder sentir as nossas emoções. Para estar dentro de um relacionamento, a gente precisa disso. E aí, a gente vai fazer um olhar depois, que foi a nossa terceira live, um olhar para os relacionamentos anteriores. Porque lembra, tudo aquilo que eu rejeito e critico vai fazer se representar. Então, se eu não dou lugar a quem já foi, aos ex-relacionamentos, aos ex-parceiros, ex-parceiras, logo a chance de você repetir um padrão de homem, repetir um padrão de relacionamento é muito grande. Por quê? Se você tá excluindo, se você tá rejeitando, se você tá criticando, essa lei, gente, é hermética, né? É praticamente uma lei aí natural, universal. O que você vai criticar, ele vai se fazer representar para que você olhe.
Porque nenhum relacionamento se dá à toa, nenhuma pessoa entra na nossa vida e a gente se relaciona com essa pessoa à toa. Essa pessoa traz algo para que você olhe da sua história e você também leva algo da sua história para que essa pessoa olhe profundamente. Mas nós não somos ensinados a olhar para os nossos relacionamentos dessa forma, né? Então, a gente precisa dar um lugar a quem já esteve em nossas vidas, assumindo a nossa responsabilidade também pelo que tanto que deu certo, pelo que não deu certo, principalmente saindo de um lugar de vítima e aí caminhando cada vez mais para o adulto, para o protagonismo, para daí sim mais um passo aí para esse relacionamento que leva para o mais. Na semana passada falamos sobre a indisponibilidade afetiva, que é um outro grande obstáculo que aparece nesse caminho do relacionamento que leva para o mais. Por que obstáculo? Porque nós não temos registros muitas vezes, nem das nossas histórias, nas nossas células, nos nossos relacionamentos, né? Enquanto aqui CPF, enquanto a nossa vida, enquanto a nossa existência, do que é esse relacionamento que leva para mais, do que é esse relacionamento saudável. A gente fala muito, mas quando você pede para uma pessoa, tá bom, mas fala para mim, o que é isso? O que você quer num relacionamento? O que você procura, né, de essencial em um parceiro ou em um relacionamento? O que você quer? O que você precisa? A pessoa não sabe falar. Às vezes ela mal sabe falar o que ela não precisa, né? E aí a gente volta nesse lugar de não saber o que quer e não saber o que não quer. A gente volta lá pro mês passado quando a gente falou sobre valores, né? Então, quem quiser ver essa live sobre valores, tá lá no meu feed, é bem bacana. Eu acho que é assim, é um passo inicial para qualquer outra coisa que a gente vai desenvolver aqui, porque a gente precisa ter a nossa bússola interna muito bem sedimentada. O que eu quero? O que me atrai e o que eu faço para chegar nesse lugar? Quais são os meus valores repelentes? O que eu menos quero sentir? E como é que eu faço para parar de viver uma vida evitando sentir as coisas que eu não quero sentir e caminhar uma vida em direção àquilo tudo que eu quero? Então, se eu quero sentir amor, eu preciso, e o amor está nos meus valores, eu preciso me dedicar aos meus relacionamentos afetivos, ao relacionamento com a minha família, ao relacionamento com os meus amigos, tudo aquilo que me faz sentir amor. E o relacionamento afetivo fica num lugar muito de destaque do sentir amor, porque nós somos seres relacionais, nosso cérebro, de novo, é criado, desenhado para as estruturas, né, todas as estruturas para esse lugar do relacionar-se, né? Então a gente tem os nossos neurônios espelhos, que faz a gente sentir aí um pouquinho o que o outro está sentindo, muito responsável pela nossa empatia, e ela aí é desenvolvida de várias formas também. A gente tem várias classificações sobre a empatia. Então, é tudo uma construção. O que me leva a dizer hoje que esse relacionamento afetivo que leva para o mais, o que é isso? Né? Vocês sabem dizer o que para vocês é um relacionamento afetivo que leva para o mais? O que é um relacionamento afetivo saudável para vocês? Digam aqui para mim. Vamos começar a bater papo, que eu quero ver as percepções de vocês. E hoje faremos um exercício sistêmico, como prometido. Hoje, no final da live, vamos fazer um exercício sistêmico, tanto que eu até trouxe um pouquinho lá aqui da teoria, né, mais enxugadinho. Lógico que a live é sempre muito fenomenológica, né, então acontece o que precisa acontecer, né, pra quem tá junto. Então, por isso que eu sempre quero envolver vocês nas conversas, para que a gente troque mesmo e vocês aproveitem esse momento pra ter percepções junto aqui comigo, que depois que fica gravado fica mais difícil. Quando um conhece a essência do outro, sem dogmas, ou seja, né, eu vejo você pelo que você realmente é, com tudo que você traz. Excelente. Isso é um pressuposto para um relacionamento de duas pessoas com objetivos em comum. Exatamente. Quais são as bases do relacionamento afetivo que leva para o mais, o relacionamento afetivo saudável, sob a ótica do pensamento sistêmico? A gente precisa ter 3 principais pontos importantes muito bem sedimentados, que são sexualidade, equilíbrio entre as trocas e planos em comum. Tira qualquer um dos 3 e vira outro tipo de relação. E muito, muito, muito importante. O lugar do relacionamento de casal, né, é um lugar para exercício do homem e da mulher, ou o que for a estrutura de relacionamento que vocês tenham na vida de vocês, mas que é o exercício do masculino e do feminino. Não existe espaço dentro do relacionamento de casal para uma dinâmica de pais e filhos.
que aí já estaríamos aí entrando de novo na questão da indisponibilidade, porque estaríamos fora de lugar. Mas nesse lugar aqui que a gente está olhando especificamente hoje, do relacionamento afetivo, desse relacionamento que leva para o mais, a sexualidade precisa estar desenvolvida, né? Porque isso é a energia mais assim, uma das mais poderosas que a gente tem, para quem, né, já parou um pouquinho para estudar, né? Até a questão dos nossos chakras, o nosso chakra base. Então, é uma energia de criação, é uma energia de criatividade, criação de vida, criação de projetos. A gente precisa ter muita responsabilidade enquanto a isso, porque nos vincula e nos vincula permanentemente. Então, a sexualidade precisa estar bem desenvolvida num casal, porque é através dela a união do feminino e do masculino, toda a questão do envolvimento, também da criação e de passar a vida adiante, né, através dos filhos, acontece através da sexualidade. Os planos em comum, por que é tão importante a gente saber aí o que a gente quer, né? Por que é tão importante a gente conhecer os nossos valores? Porque quando o outro chega com tudo que é dele, você vê, você já consegue falar, nossa, essa pessoa tem um potencial imenso para que a gente consiga desenvolver as coisas juntos. Eu tenho aqui um valor de amor, de família, de querer ter a minha família, a pessoa também coloca a família em alta conta, ou uma questão de desenvolvimento, a pessoa também vai atrás do que é importante para ela. Tudo que você coloca como seus valores e você vê que existe ali uma afinidade, né, junto com a outra pessoa, e vocês os dois estão olhando um no olho do outro e na mesma direção, isso é outro ponto extremamente importante, porque o que acontece? Se a gente não tiver planos em comum com essa pessoa, esse relacionamento não tem futuro. Lolo, filha, abaixa, por favor. Vai ser assim a live inteira. Vocês estão percebendo, né? Esquece, criança, esquece. Ô, gente, essa é a vida, entendeu? Essa é a vida real, a vida como ela é. Não é o jeito que a gente gosta? A gente gosta assim, então a gente vai assim, entendeu? Algumas interrupções serão necessárias pelo visto, mas continuamos. Então, nesse lugar dos planos em comum, isso que é a vida de mãe, Thelma, exatamente, entendeu? Nossos N papéis sociais aqui, então é isso, criança, baixa aí, vai ser, acho que, pelo menos umas 5 vezes, vocês me ajudam a contar aí, tá? Ai, gente, seguimos. Então, os planos em comum e o quanto a gente precisa refazer esses planos, né? Existe uma ferramenta que é muito legal para ser usada dentro dos relacionamentos, que chama carta de valores. E o que significa isso? Você, com os seus valores, o que você quer sentir, o que você tem de planos, aonde você quer chegar, senta com o seu parceiro, com a sua parceira, que também tem os valores dele, que tem os planos dele, dela, né? E onde eles querem chegar. E aí, neste lugar, vocês sentam e juntos falam o que a gente quer juntos. Isso é o que eu quero, isso é o que você quer. E juntos, para onde a gente caminha? Isso, gente, eu recomendo que vocês façam no relacionamento de vocês. Porque você já tem definido de vocês, a pessoa vai chegar com o dela, né? Então, vocês nesse lugar juntos, para este relacionamento que se desenvolve, né? Se a gente tá nesse lugar, eu sempre vou falar desse lugar, tá? Que vocês sentem juntos aí, põe uma periodicidade que faça sentido para vocês enquanto casal e façam, oi Ivan, façam essa carta de valores, né? Porque aí vocês alinham sempre, vocês estão sempre alinhados. Então, por exemplo, você chega pro teu parceiro e faz assim, olha, eu tô com um plano de transição de carreira. Então, isso vai precisar que eu dedique mais tempo à minha carreira, né? Porque eu já tenho uma e estou desenvolvendo outra. Vai precisar que eu dedique mais tempo a isso. Então, você tá junto comigo nisso? Não, tô junto, a gente tá junto, continua. Continua, lógico, né? Com todos os outros pilares bem desenvolvidos, mas os dois estão ok, olhando um no olho do outro, entendendo e vendo as necessidades um do outro, os planos em comum e vendo, olha, eu tô nessa transição de carreira porque meu trabalho atual me leva muito tempo, mas minha nova atuação a gente vai ter mais tempo de qualidade, ou a gente vai ter uma liberdade geográfica maior, e isso também pode estar no plano da outra pessoa, então vocês criam algo que seja individual, que faça sentido individualmente para os planos de vocês e que olhe na mesma direção do casal. E isso mantém a cola, isso mantém os unidos. E isso precisa sempre de uma reciclagem, porque afinal de contas, gente, nós não permanecemos os mesmos, né? Os nossos valores, os valores pessoais, eles podem mudar?
eles podem trocar de ordem, eles podem mudar. Uma pessoa que é solteira sem filhos, ela tem uma hierarquia de valores completamente diferente de uma mãe casada que está em transição de carreira, ou uma mãe solteira que está em transição de carreira e quer casar de novo, entende? Então, isso vai se alterando. Na medida que isso vai se alterando, isso sempre tem que ter um ajuste nosso interno com o que a gente precisa pra gente, com o que faz sentido pra gente, e também dentro da relação para a manutenção desses planos em comum, objetivos em comum. Tá claro, gente, até agora? Tô falando muito rápido, porque às vezes eu me empolgo, me digam se tá certo, se estão conseguindo entender até o momento. Então, a gente já falou sobre o pilar da sexualidade, que precisa estar bem desenvolvida, afinal de contas, né, um casal sem a sexualidade vira amigo. Então, se for para ter planos em comum sem hierarquia, coração, saudade de você, saudades, muito bom te ver. Precisamos marcar a reunião da T1 aí de nosso reencontro, né? Um prazer ter você aqui, meu bem. Então, voltando, um casal sem a sexualidade desenvolvida vira amigo. Se não tem hierarquia, pode ter planos em comum, é um casal de amigo. Então, precisamos aí estar com essa primeiro pilar desenvolvido, os planos em comum, e aí também a questão do equilíbrio entre trocas. E aí, o que significa isso? Nós temos lá as leis sistêmicas que elas são aplicadas a todos os relacionamentos, né? Então, equilíbrio entre dar e receber, que é o equilíbrio entre trocas, hierarquia, pertencimento. Como que isso se aplica num relacionamento de casal? Hierarquia não existe entre um casal, é olho no olho. Qualquer hierarquização dessa tipo de dinâmica vai resultar em, praticamente, aí vamos falar em um término, ou uma manutenção de um relacionamento que não é puramente de casal, vira um outro tipo de relacionamento. Isso a gente pode observar, né, a olho nu. Tem muito casal que vai vendo que um ocupa a função de mãe, o outro vira a função de pai. E se faz sentido para o casal, tá tudo certo. A gente lembra que a gente está sempre falando desse lugar aqui, do tema da live de hoje. Então, a gente tem nas leis sistêmicas também, além da hierarquia que não pode haver entre casais, o pertencimento. E aí a gente fala, você, né, todo mundo tem o direito de pertencer, independente do juízo de valor, e isso vale muito para os ex-relacionamentos que a gente tem tendência a querer falar que o outro é o falecido, ex-bom, ex-morto. Tudo isso, gente, atua contra a lei do pertencimento. Logo, as dinâmicas voltam. Por isso que a live que a gente fez sobre o ex também é muito importante. E aí, se vocês forem parar para ver, a gente realmente fez um caminho até chegar aqui, de construção interna, para estarmos prontos ou mais prontos para esse lugar de disponibilidade para algo que muitas de nós não têm registro. Então, se vocês pararem para pensar, nós somos os primeiros a poder estar nesse lugar de consciência, de construção de relações mais saudáveis em todos os âmbitos. E aqui falando especialmente dos relacionamentos de casais, que é algo tão visceral e tão importante. Então, olha a responsabilidade nossa, geracional, não só nossa CPF, com a nossa história, com a nossa vida, que veio a custo, né, de tudo que aconteceu, mas pra frente. Então, o que você tá colocando pra frente de referência? Você é a primeira da sua história, possivelmente, a ter acesso a um conteúdo tão profundo e com tanto potencial de transformação, dependendo do que você for fazer, na sua história. Vocês conseguem perceber a força que isso tem? O quanto isso é importante? Vocês têm o potencial de transformação, de parar de ser o padrão continuado de um sistema inteiro. Foi desenhada uma linha que seguiu até você. E daqui para frente você pode desenhar padrões de relacionamentos mais saudáveis, uma vida mais próspera, umas relações cada vez melhores, uma relação melhor com o dinheiro, com a carreira. Então, olha a nossa responsabilidade com a vida que chegou até nós. Por isso que eu bato tanto na tecla com vocês sobre parar de viver no modo shuffle, no modo aleatório. Pra gente realmente tomar posse das nossas vidas, né? Reconhecendo a custo que veio, para fazer algo diferente. E aqui é justamente sobre fazer algo diferente.
E estabelecer padrões de relacionamentos mais saudáveis permite que a vida possa ser passada para frente, né? Então, se eu estabeleço um relacionamento mais saudável, mais atento, mais desperto, mais olho no olho, mais com as bases respeitadas, os frutos desse relacionamento, o registro que vai ficar no meu sistema, o registro que vai ficar na minha célula e logo, por consequência, nas células dos meus descendentes, já é um pouquinho diferente. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tirando a pressão e vai podendo e aí trazer novas perspectivas e novos padrões mais saudáveis para dentro dos nossos sistemas familiares. Então é muita responsabilidade. E eu quero que hoje vocês coloquem a mão no peito de vocês e reverenciem a vocês mesmas por estarem aqui. Ou por estarem caminhando, ou querendo caminhar um caminho diferente. Vocês precisam reverenciar vocês mesmas. Sabe aquele negócio do, cara, eu tô fazendo algo de bom. Exato, Thelma. Porque não adianta, ninguém saudável vai se relacionar com alguém que não esteja no mesmo lugar. Pelo menos um pouco mais desperto. Ninguém que é disponível se relaciona com alguém que é indisponível. Porque a gente vai atrair as dinâmicas. Então, se eu tô mais organizada, se eu tô num lugar mais saudável, se o meu amor próprio tá trabalhado, se eu sei de onde eu tenho que tirar minha força. Então, se, por exemplo, eu sei que meu pai e que minha mãe são as minhas fontes. Não é o relacionamento afetivo que vai me dar, que vai me completar. Não, o relacionamento afetivo é campo de transbordamento. Eu já estou completa. Né? A gente só entra num lugar de um relacionamento afetivo saudável que leva para o mais na medida em que eu estou completa. O outro não vem para me tapar um buraco. Ele vem para transbordar comigo. Então, quando a gente se cura, né, ou quando a gente está nesse caminho mais desperto, mais atento para as nossas questões, para os nossos valores, para a nossa gestão emocional, para quais são os nossos padrões de relacionamento, quais são os nossos padrões ancestrais, o que está no nosso registro inconsciente, cada vez que eu abro mais o olho para isso, eu caminho um pouco mais para a disponibilidade, eu caminho um pouco mais inteira para esse lugar do relacionamento que leva para o mais. E me possibilita aí viver de um lugar diferente. E aí a gente volta para a live passada, né? Você acha que as nossas ancestrais querem que a gente perpetue dor, sofrimento, relacionamento abusivo, frustração, abandono, rejeição? Isso são sentimentos que, lógico, a gente tem aí por conta das dinâmicas até da criança, as 5 feridas emocionais que a gente traz em um outro tema depois, a gente traz numa outra live. Mas não foi para isso, foi para que a gente vamos agora, cuida de você e faz alguma coisa de bom com isso. E aí, neste lugar do relacionamento de casal, quando a gente tem essas bases desenvolvidas do equilíbrio entre as trocas, né? Então agora a gente vai falar especialmente do equilíbrio entre as trocas, da sexualidade e dos planos em comum, a gente caminha para esse lugar com mais inteireza, né? Então, foi exatamente um excelente bem colocado, Thelma. Quando a gente está inteira, né, e transbordantes em nós, completas em nós, aí sim a gente consegue caminhar para esse lugar com muito mais integridade mesmo, né? Perfeita a sua colocação. Então, equilíbrio entre trocas. O que significa isso? Quando a gente fala do equilíbrio entre trocas aí, enquanto leis sistêmicas, entenda, equilíbrio entre trocas, eu dou, você toma, e aí eu não vou falar nem recebe aqui, que o recebe é passivo. Você toma, ou seja, você ativamente o que eu te dou, você toma. Aqui, ó, pra entender bem, tá, gente? Deixa eu cobrir o negócio aqui. O que é o receber? Eu recebi essa garrafa de água. Eu recebi. Me deu, eu recebi. O que é o tomar? É ativo. Eu tomo. Eu tomo aquilo que chegou até mim. Eu tomo a vida que chegou até mim, até os meus pais. Os 3 sims do sucesso diário. Sim ao pai, sim à mãe, sim à vida e à realidade como ela é. 3 sims diários feitos com a alma que já nos levam aí um pouquinho mais adiante todos os dias. Então, o equilíbrio entre dar e receber, né? O equilíbrio entre dar e tomar está neste lugar, né? Então, eu te dou, você toma o que eu te dei e você me dá um pouquinho mais. E assim, nessa medida, a gente cresce. Então, eu dou, o outro toma, me dá um pouco mais, e dá um pouco mais, e dá um pouco mais, e dá um pouco mais. E assim, o relacionamento cresce.
Como também existe depois o que a gente pode colocar em outra live, porque ela já gera um pouco de confusão, que é o equilíbrio de trocas negativo, né? Tem gente que fala, é o troco, não é vingança, é o troco. O que é isso, né? Então isso é bem polêmico, mas a gente traz depois, mas é uma dinâmica que também equilibra as relações. Então, se, por exemplo, você deu, o outro deu, aconteceu alguma coisa que na relação magoou, então desequilibra, porque um ficou como a pessoa magoada e o outro aquela que causou. Existe uma dinâmica que a gente faz, né, que tem dentro do pensamento sistêmico que o Bert trouxe lindamente na teoria, nos livros dele, que é a compensação negativa. Então, eu faço algo um pouco menos do que o outro para equilibrar a relação. Então, coisa besta, gente. A pessoa não fica muito confortável que vá, sei lá, que vá no cinema sozinha. Coisa bem besta, realmente, só para elucidar. Me magoou e nesse sentido do magoar, de alguma coisa que infringiu alguma coisa do relacionamento, algum plano que a gente tinha, alguma questão que realmente desequilibrou. Então, vamos lá, não curte muito? Eu vou no cinema sozinha tal dia. E a pessoa equilibra de novo a relação, porque não é que fere, mas fica no mesmo lugar de novo, para que aí depois seja restabelecido. Eu te dou, você me dá, e a gente assim vai construindo novamente, tá? O que é importante? Essa questão do eu dou, você dá, e nisso a gente vai crescendo, enquanto lei sistêmica, isso se aplica a qualquer relacionamento. Entre pais e filhos, isso não acontece. Então, só fazendo um pequeno parênteses aqui para explicar essa lei sistêmica, né? Entre pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam, ponto. Como é que não equilibra a relação entre pai e filho? Não, você fala, como é que você equilibra a vida que chegou até você? Servindo, com alegria, passando a sua, né, servindo com alegria, vivendo com alegria, trabalhando com alegria, servindo as pessoas, servindo a vida com alegria. Para trás você não tem como, porque o rio corre para frente. Então, então eu não posso dar nada para os meus pais? O que é a intenção que está por trás? Se a sua intenção por trás não, eu preciso dar tudo para eles para compensar a vida que chegou até mim, você vai chover no molhado e você vai se desgastar e a sua vida não vai fluir, porque o sentido da vida é para frente. E todo movimento contrário nos atravanca. Então, no equilíbrio de dar e receber, essa é a única exceção. Todas as outras, e aqui voltando para o relacionamento de casal, é feito nessa medida. Eu te dou, você toma e você me dá um pouco mais. E aí a gente vai construindo esse relacionamento. Então, você precisa de duas pessoas dispostas, adultas e disponíveis. Agora, alguém ensina isso? Então, quando as pessoas... Eu acho engraçado hoje em dia, né, com acesso a esse tipo de conhecimento, porque eu era alguém que pensava assim, o relacionamento afetivo, de fato, esse que a gente sonha como relacionamento saudável, ele é muito pouco intuitivo. Lógico que existe espaço para... Vamos ver o que vai acontecer, como a dinâmica, né, a questão da química, como que rola assim. Mas percebem que a gente precisa prestar atenção em alguns pontos muito importantes para que a gente consiga caminhar para esse lugar. Então não é altamente intuitivo, ainda mais com o registro que a gente tem ancestral. Então, olhando para trás, quantos registros vocês têm de um relacionamento neste lugar? Não em tom de julgamento, tá, gente? Em tom única e exclusivamente de percepção. Quantos? Vocês conseguem identificar? Somente de percepção e somente de identificação mesmo. Porque aqui a gente não faz julgamento. Bom, mal, certo, errado. O pensamento sistêmico é amoral. A vida é, a realidade é. E precisou ser como foi. Mas nesse lugar... Travou aqui? Nesse lugar de realmente só de perceber qual que é o meu registro ancestral de relacionamentos. E aí a gente percebe que isso nada é ensinado. A gente está tendo a oportunidade de aprender e aplicar. Só que isso vai nos exigir postura adulta. E vai exigir que a gente saia das projeções. Bert fala de algo chamado... Não travou? Obrigada, gêmea. Bert fala de algo que é muito bonito, que ele fala que é o amor à segunda vista. E o que é o amor à segunda vista? É quando a gente consegue ver o outro realmente pelo que ele é. Não pelas nossas projeções, não pelo que a gente traz ali de imagens internas da nossa infância, da nossa ancestralidade, das nossas relações anteriores, mas por aquilo que a pessoa realmente é.
E o relacionamento afetivo que leva para o mais é no campo da realidade. São duas pessoas reais, humanas, que têm os seus desafios, mas que estão em um lugar de disponibilidade, de olhar no olho um do outro e de construir algo bom para o futuro. Então, esse é o relacionamento afetivo que leva para o mais. Não é a perfeição, não é a idealização. Vai ter, lógico que vai ter questão a ser resolvida, vai ter desafio, a vida é feita assim. A vida é feita de desafios, a gente não brinca. Que é que nem videogame. A única coisa que vai mudar é teu grau de entendimento, teu grau de percepção, teu grau de consciência para as dinâmicas que estão acontecendo. Então, se o outro te traz um gatilho, né? Mexeu um pouquinho no meu gatilho de rejeição porque falou para mim que não quer ir viajar comigo. Mas peraí, da onde que isso vem? Aí você olha para sua história. Aí você vai entender realmente, com olhos bem abertos no seu adulto, na realidade, o que foi que aconteceu. Porque nesse lugar, a gente sempre vai ser chamado, porque relacionamento afetivo, esse tipo de relacionamento afetivo que eu tô falando aqui pra vocês, trabalho e dinheiro é para adulto. Porque a criança não faz dinheiro, criança não trabalha e criança não se relaciona afetivamente. Então a gente precisa estar muito, muito fincados nos nossos adultos, né? E aí não é adulto acima de 18, é adulto postura adulta. Conhecimento da trabalho, exatamente, Thelma. E você também desenvolve aí um trabalho de autoconhecimento belíssimo, que eu adoro, né? Através do tarô, que, né, também traz as nossas imagens internas aí através dos arquétipos, né? Eu amo o livro do Jung, que fala do Jung e o tarô. Então, o quanto a gente precisa estar nesse lugar. Nossa, mas tô cansada só de ouvir, não sei se eu quero ter um relacionamento afetivo. Aí talvez você precise olhar 2 casas, voltar a 2 casas. Sempre tem escolha. A gente sempre tem a escolha de continuar seguindo o padrão, de continuar vivendo a vida aí no modo aleatório, ou de estar cansada a um ponto de não quero mais, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço por um relacionamento que eu quero construir com alguém. E quando a gente paga o preço, principalmente pelos nossos processos internos, uma hora a gente fica tão encaixadinho dentro da gente que a gente encontra outra pessoa no mesmo lugar, que também tá na própria caminhada, também vai ter os desafios dela, vai ter coisa chata, vai ter coisa que vai precisar alinhar, vai ter toalha em cima da cama, vai ter pia na louça, coisa que você vai ter que ajustar, coisas da vida real. Mas o principal, o essencial está sendo visto. E aí isso é outra coisa que a gente precisa ver, o que é essencial para nós, né? Porque nesse lugar do relacionamento de casal também, principalmente se você tá querendo nesse lugar, que nem eu já falo, gente, eu não quero entrar em dinâmica em que eu tenha que ser o masculino da relação. Eu já passei da minha cota de estar nesse lugar. Eu aqui como uma filhinha do papai em remissão, entendeu? Já passei, não quero. Não me convida para essa dança que eu não vou. E eu amo dançar. Então, se você quer estar nesse lugar também do feminino, ser o polo feminino da sua relação, precisa também abrir espaço para o masculino desse homem. E saber que o seu masculino, a tua força yang, ela é para você conquistar, fazer teus planos, botar teus projetos para andar, fazer seu dinheiro, mas neste lugar da relação, que a gente aprenda a ser mulheres. E aí, gente, ó, te falar, viu? Para quem tem registro de mulheres duronas, exigentes, fortes, altamente desconectadas com o sentir, isso é um processo interno. Conhecimento dá trabalho, olhar para si, gente, requer uma energia imensa. E aí eu postei o texto, né, para vocês na sexta-feira sobre o sim, às vezes cansa. Nossa, cara, gerar novas conexões neurais, gerar novos caminhos neurais, gerar padrões diferentes, existe a resistência do sistema ainda de falar, calma, querida, vamos lá, calma que você é a primeira. Você é a primeira. Já fizeram alguma coisa pela primeira vez? É assim? Ou exige tempo, exige trabalho, exige processo, exige constância? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, não é, então tá, agora eu já entendi tudo, vou viver um relacionamento afetivo saudável. Bens a Deus que você viva e que seja fluido, mas se vai precisar da sua atenção, vai precisar do seu adulto e vai precisar que você esteja no seu processo. Porque o outro pode ser que não esteja no mesmo grau de consciência. Se tiver, maravilha, mas pode ser que não esteja. E aí você vai ser o elo que vai ver a mais. E aí outra coisa importante que a gente precisa saber,
o relacionamento, gente, que Bert fala que o relacionamento é feito pra acabar. Feito pra acabar na medida em que, lembra que eu falei? A gente evolui como pessoa à medida do tempo. Então, os nossos objetivos vão mudar, nossos valores vão alterar, a hierarquia vai mudar e dentro dessa dinâmica a gente vai morrendo e nascendo de novo. E eu acho que isso é tão maravilhoso, porque eu vejo essa dinâmica dentro do relacionamento dos meus pais, né? Então, assim, a dinâmica deles enquanto eu era criança era uma, eu fiquei emocionada, né? Que bom. A dinâmica de quando eu era criança, né? De vê-los assim, o relacionamento deles, hoje eu consigo ver, né? Hoje eu consigo ver. Era uma coisa, hoje em dia já é outra completamente diferente. Eu me alegro no relacionamento deles. E de ver tudo isso, eu falava, cara, tá vendo? É uma sabedoria interna. Eles pagaram um preço. Quantas vezes eles não tiveram as dinâmicas deles também pra olhar? Então, esse relacionamento que leva pro mais do tipo, eu tô aqui com você, a minha história, os meus desafios, mas eu estou aqui olhando no seu olho, eu tô disposta, tô disponível pra fazer algo diferente com você. Porque sem você eu também vivo muito bem, porque eu já sou completa. Eu já tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. Mas com você eu transbordo. É nesse lugar. Percebem como isso é leve, como isso é gostoso? Imagina se fosse alguém falando pra você, eu vejo você com a sua realidade, com os seus desafios, com a sua família. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu tenho que tirar força, mas eu escolho olhar no seu olho e construir algo com você nesse lugar, em que aqui a gente só transborda. E aqui a gente vai pro mais. Olha que leve. Nossa, dá até calor. Fiquei com calor aqui. Percebem como a energia flui? Então é esse lugar que eu quero trazer para vocês. Não vai ser fácil, porque desenhar novos caminhos neurais, aprender novas questões, aprender uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de olhar para a vida, uma nova forma de se colocar na vida, vai exigir empenho, vai exigir constância e vai ter hora que vai cansar. Mas aí, ao invés de desistir, você só descansa. E no dia seguinte você continua. Certo, meus bens? Ah, outra coisa legal que eu quero trazer para vocês também, mas é bem cognitivo, tá? É a questão das 5 linguagens do amor, né? Já que a gente tá falando desse relacionamento, né, que leva pro mais, não sei se você já ouviu falar das 5 linguagens do amor, né? É um livro maravilhoso que tem do Gary Chapman, ele foi um estudioso, um terapeuta de casais, em que no estudo dele, nas terapias dele, em tudo que ele pôde observar, ele viu que existem 5 linguagens principais do amor. Ou seja, meus amores, realmente, relacionar-se não tem nada de intuitivo, né? Então, assim, o que traz essas 5 linguagens do amor? É a forma com que a gente expressa amor ao próximo e a forma com que a gente entende o amor do outro. Então, quais são as 5 linguagens do amor? Palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, e vai me dar bronca nas últimas 2. Lógico que vai me dar bronca nas últimas 2. Atos de serviço presentes. Lorena, pega o livro pra mim. Quê? Presentes, o quê? Você passou aqui e me desconcentrou. Presentes. Atos presentes, palavras de afirmação. Eu esqueci a última, mas eu vou lembrar, tá, gente? Isso tudo pra dizer que você precisa entender, ou pelo menos observar, como é que a pessoa que está com você, que está ao seu lado, ela entende o amor. Veja, se você tá com o teu parceiro, você vive falando pra ele, ai, você é lindo, você é maravilhoso, você é o amor da minha vida, meu. Nossa, olha, você é sensacional. Ele fica assim, legal, obrigada. Mas, se ele tá precisando, que adiante a roupa que ele precisa dobrar, digamos. Isso tá corrido no dia, isso é uma tarefa dele, sim, mas ele tá com aquela roupa ali que ele precisa dobrar, ou alguma coisa assim, você vai lá e faz. E a pessoa fica naquela, meu Deus, ela olha pra minha necessidade, olha, meu Deus, ela percebeu, ela tá atenta ao que eu preciso. Isso significa que você pode, assim, inundar ele de elogios, mas se você vai lá e fizer algo, um ato de serviço, algo útil para essa pessoa, ela vai entender o amor. Ela vai entender que você parou o que você estava fazendo e se dedicou para fazer algo por ela, para ela.
Então, não adianta você querer dar o que você entende, você precisa afinar o teu olhar para entender o que o outro, como é que o outro entende o amor. E aí vocês levem essa reflexão para vocês. Tempo de qualidade, lembrei. Gente, esqueci logo do meu, ai que loucura. Tempo de qualidade. Então, recapitulando, as 5 linguagens do amor: palavras de afirmação, toque físico, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade. Maravilhosa. Agora sim, agora foi, Brasil. Então, tempo de qualidade, digamos, vai agora trazendo. Se eu sou tempo de qualidade, se eu entendo o amor com a pessoa, por exemplo, tirando 10 minutos do dia dela corrido pra me dar um beijo ou pra me ver, isso vai me inundar de amor. Agora ela pode me encher de presente que eu vou ficar assim, legal, legal. E ela não dedicar tempo pra ficar do meu lado, meu tanque do amor vai ficar vazio. E é isso que o Gary traz. Então é isso que eu quero que vocês também prestem atenção quando vocês forem se relacionar, sabe? E às vezes até perguntar mesmo. A gente tá num lugar agora que as pessoas têm acesso a mais informações, né? Vem cá. Lógico que chega no primeiro encontro passado, né? Vocês têm aí o critério, né? Mas assim, vai vendo com a pessoa, né? O que você gosta, né? E vai vendo como ela se expressa, porque na hora que vocês ajustam como você entende o amor, como a outra pessoa entende amor, o tanque de vocês, daí do afeto, do estou sendo visto, né? Nesse lugar do carinho, de manter essa chama acesa, ele tá sempre crescendo. E isso é um ingrediente fenomenal, gente. Porque assim, quando nós estamos com as nossas necessidades, né, nessa linguagem do amor sendo atendida, sendo vista, fica tudo muito mais gostoso. Né? Então, e aí qual a forma que você expressa? Então eu vou falar aqui, por exemplo, eu tenho tempo de qualidade como uma forma que eu entendo se a pessoa faz pra mim, mas eu expresso por presente. E assim, nossa, presentes extraordinários? Não, às vezes eu tô, sei lá, eu fui fazer a supervisão em São Paulo, sei que a pessoa gosta de biscoito de polvilho e comprei biscoito de polvilho porque eu sei que a pessoa gosta. Esse é um jeito de expressar amor. Se o outro entende presente como expressar amor, bacana. Agora, se ele não entende como presente, como expressão de amor, aí eu vou ter que fazer minha parte, minha lição de casa, de entender, tá bom, é o meu natural o presente. Sim, eu posso continuar presenteando porque é a minha forma natural, mas eu preciso prestar atenção na forma que o outro entende se a gente quer caminhar para esse lugar. Entenderam? Ficou legal essa parte? Deu uma enroscada, mas foi? Digam pra mim. É um livro sensacional, eu recomendo demais. Vou tirar foto da capa depois e colocar pra vocês. E é bom porque a gente consegue trazer essa teoria para todas as nossas relações. Todas as nossas relações. E de observar mesmo. Se, por exemplo, minha mãe, tá? A minha mãe, ela expressa amor por ato de serviço. Total. Total, o negócio dela é fazer. Deixa eu te ajudar. O que eu posso fazer pra te ajudar? Eu vou fazer a comida, eu vou fazer a janta, eu vou dobrar a roupa, eu vou não sei o que, lá. Então, mas o que ela entende? Mãe, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas tempo de qualidade. Quer ver ela ficar brava? Ela querer conversar comigo e eu olhar pra tela do celular. Ela fica brava comigo. Então, você vê que a gente aplica em várias relações. Por quê? Porque a gente quer uma boa manutenção, uma relação saudável, não só afetiva, que é o nosso campo hoje principal de atenção aqui, mas a gente quer que todas as nossas relações prosperem, certo? Porque elas são importantes para nós, as relações que são importantes para nós. Então, isso é muito legal, uma ferramenta muito legal. Eu recomendo tanto a leitura do livro, como que vocês se conheçam. No livro inclusive tem testes na internet para descobrir a sua linguagem do amor principal, porque não existe uma só, existem várias, né? E a hierarquia também, assim como os valores são hierarquizados, então, desde o mais importante até o menos importante. Então, o mais importante, tempo de qualidade, o menos importante, presentes, sabe? Você tem isso. E aí, lá, tá vendo? Pingo. Então, isso é legal demais, tá? Eu vou colocar uma foto pra vocês. E aí, meus ex, me digam, o que eu tinha para falar para vocês desse lugar, assim, muito mais da parte teórica, do pensamento sistêmico e tudo mais, era isso. Quanto tempo a gente tem de live? Deixa eu ver aqui. 8h15.
Eu quero convidar vocês a fazer um exercício sistêmico agora. Quero saber se vocês topam. Me digam. Aí eu acho que eu vou derrubar essa live aqui e vou começar outra. Pra que a gente tenha aí tranquilidade, porque geralmente o Instagram derruba com 1 hora. Mas me digam se vocês estão dispostos, se é algo que faz sentido pra vocês. Que a gente aqui, já falei, né? Não é palestrinha. Quero saber se vocês querem receber. Bora? Então, bora. Eu vou fechar essa live aqui. Perfeito. Então, vamos fazer. Eu vou fechar essa live. Vou iniciar outra. Fiquem aqui. Eu vou esperar um pouquinho, né? Porque o Instagram sempre tem aquele negócio que eles demoram pra avisar. E a gente retorna pra fazer esse exercício sistêmico. Leva em torno de uns 10, 15 minutinhos, tá? Eu preciso de um centramento de vocês. Eu vou conduzindo vocês nesse exercício. Só se você não quiser deixar... Então, gata, com 1 hora ele tava derrubando o meu. Não sei o que acontece. Por segurança, eu acho que eu vou derrubar só pra... Eu vou fechar só pra gente não ter nenhum tipo de imprevisto na hora do exercício sistêmico. Então, vou fechar essa live aqui, retorno logo mais, me aguardem, ok, meus amores? Um beijo, fiquem aí, hein? Já volto.